Esta noite, viajaremos mais de 2000 anos no tempo, para uma época em que pessoas comuns se viam diante de uma escolha impossível: abandonar tudo em que acreditavam ou lutar sozinhas contra o império mais poderoso da Terra. Isso não é apenas história antiga. É uma história sobre o que acontece quando as pessoas decidem que certas coisas valem mais do que segurança, mais do que conforto, mais do que a própria vida. Você pode estar ouvindo isso enquanto adormece. Isso é perfeito, porque as melhores histórias nos afetam mesmo enquanto descansamos. Elas penetram em nossos corações e nos lembram de verdades que já conhecemos, mas que às vezes esquecemos. A história dos Macabeus é uma dessas verdades. É sobre uma família que se recusou a se curvar, sobre irmãos que travaram batalhas impossíveis, sobre pessoas comuns que se tornaram extraordinárias quando o momento exigiu. Mas eis o que torna esta história diferente de outros contos de guerras antigas. Não se tratava de conquista, não se tratava de construir um império ou acumular riquezas. Tratava-se do direito de crer, do direito de praticar sua religião, do direito de transmitir valores aos seus filhos sem medo. E é por isso que, milhares de anos depois, essa história ainda importa. Então, acomode-se. Feche os olhos, se quiser. Deixe sua respiração se acalmar. E permita-me levá-lo de volta a uma época em que o mundo estava mudando, quando impérios se enfrentavam e quando um pequeno grupo de fiéis descobriu que a fé pode mover montanhas. Nossa história começa não com heróis, mas com um conquistador. Seu nome era Alexandre. Alexandre o Grande. Você provavelmente já ouviu falar dele. O jovem rei que varreu o mundo conhecido como um incêndio florestal, conquistando tudo, da Grécia à Índia, antes de completar 33 anos. Alexandre não era apenas um gênio militar. Ele tinha uma visão. Queria unir o mundo sob uma única cultura, uma única forma de pensar, um conjunto único de valores compartilhados. Valores gregos, língua grega, deuses gregos. Quando Alexandre morreu jovem, seu vasto império se despedaçou. Seus generais lutaram pelos restos como lobos por uma carcaça. Desse caos emergiram diversos reinos, cada um governado por um dos antigos comandantes de Alexandre. Um desses reinos incluía a terra de Israel. Por gerações, o povo judeu viveu sob domínio estrangeiro. Primeiro os babilônios, depois os persas, agora os gregos. Eles aprenderam a sobreviver, a se adaptar, a manter viva a sua fé, mesmo quando impérios surgiam e desapareciam ao seu redor. Mas então, surgiu um rei diferente de todos os que o precederam. Seu nome era Antíoco. Antíoco Epifânio. Esse segundo nome, Epifânio, significava Deus manifesto. Ele realmente acreditava ser um Deus caminhando entre os humanos. E Antíoco tinha um problema com os judeus. Veja bem, a maioria dos povos conquistados ficava feliz em adicionar deuses gregos à sua coleção. Eles cultuavam Zeus na segunda-feira, sua divindade local na terça-feira, e ninguém se importava. A religião era flexível, negociável, mas os judeus eram diferentes. Eles adoravam apenas um Deus. Recusavam-se a curvar-se diante de estátuas. Seguiam leis estranhas sobre alimentação, repouso e pureza. Não se misturavam. Para Antíoco, isso era rebeldia, desrespeito. E ele decidiu fazer algo a respeito. O que aconteceu a seguir testaria a fé de toda uma nação. Desencadearia uma revolução que mudaria a história. Criaria heróis cujos nomes ainda lembramos hoje. Mas antes de conhecermos esses heróis, precisamos entender contra o que eles lutavam. Porque não se pode apreciar a luz sem antes ter visto a escuridão. E a escuridão que caiu sobre a Terra Santa foi mais profunda do que qualquer um poderia ter imaginado.
Se você está gostando desta história até agora, considere se inscrever no canal. Criamos conteúdo como este regularmente, histórias que entretêm, inspiram e ajudam você a descansar em paz. Mas falaremos mais sobre isso depois. Por ora, vamos continuar nossa jornada. O palco está montado, os atores estão se posicionando e um drama ancestral está prestes a se desenrolar. Com ecos que atravessarão os séculos, respire fundo mais uma vez, relaxe um pouco mais no travesseiro e vamos juntos entrar num mundo onde fé e poder estão prestes a se encontrar. Capítulo 1. Quando as trevas cobriram a Terra Santa. Imagine acordar uma manhã e descobrir que tudo em que você acreditava agora é ilegal. Foi isso que aconteceu com o povo judeu sob o reinado de Antíoco Epifânio. Tudo começou lentamente, como sempre acontece na escuridão. Primeiro veio a pressão cultural. Ginásios gregos foram construídos em Jerusalém. Jovens judeus começaram a frequentá-los, adotando nomes gregos, vestindo roupas gregas e até mesmo se submetendo a procedimentos dolorosos para reverter a circuncisão e se integrar ao ginásio. Alguns líderes judeus acolheram bem essas mudanças. Eles viam a cultura grega como sofisticada, moderna e o caminho para o futuro. Queriam que Jerusalém fosse uma cidade cosmopolita, não um lugar atrasado apegado a tradições antigas. Mas outros observavam com crescente alarme. Não se tratava apenas de mudanças culturais. Eram ataques à própria identidade do povo judeu. Então, Antíoco fez sua jogada. Ele marchou com seu exército para o Egito, buscando expandir seu império. Em seu caminho de volta, eufórico com a vitória, parou em Jerusalém. E o que ele fez em seguida jamais seria esquecido. Ele entrou no templo, o sagrado templo de Deus, o lugar onde somente os sacerdotes tinham permissão para entrar. Ele adentrou os espaços sagrados como se fossem sua propriedade. E então, ele começou a pegar coisas. O altar de ouro, o candelabro que ardia há gerações, os vasos sagrados usados no culto, os tesouros que haviam sido dedicados a Deus. Ele despojou o templo como um ladrão na calada da noite, carregando tudo em carroças e levando para o seu palácio. Mas ele não havia terminado. O povo judeu lamentou, chorou, rasgou suas vestes em luto. Como isso pôde acontecer? Como Deus pôde permitir que sua casa fosse profanada? A resposta para essa pergunta demoraria muito para chegar. Mas o sofrimento estava apenas começando. Passaram-se 2 anos. 2 anos de pressão crescente. Autoridades gregas espalharam-se por toda a Judéia, impondo novas políticas e exigindo obediência. Em seguida, chegou o cobrador de impostos. Ele chegou com palavras suaves e sorrisos falsos. Viemos em paz, disse ele. Só queremos o que é justo, o que é razoável. Muitas pessoas acreditaram nele. Abriram seus portões. Acolheram os soldados gregos em suas cidades. Foi aí que o massacre começou. Sem aviso prévio, os soldados se voltaram contra o povo. Mataram os homens, queimaram as casas, derrubaram os muros, levaram mulheres e crianças como escravas. Destruíram tudo o que o povo judeu havia construído. Jerusalém, a cidade santa, tornou-se um túmulo. Mas Antíoco ainda não estava satisfeito. Ele queria mais do que submissão. Queria uma transformação completa. Queria erradicar a fé judaica da face da terra. Então, ele emitiu um decreto. Uma lei que se aplicaria a todos em seu reino. Todos os povos devem adorar os mesmos deuses, seguir os mesmos costumes, abandonar suas próprias tradições. Para a maioria das nações, isso não era um problema, mas para os judeus, era tudo. O decreto foi específico, brutal.
calculado para atingir o cerne da fé judaica. Chega de holocaustos ao Deus de Israel, chega de sacrifícios. O sábado, o dia de descanso semanal observado por mais de 1000 anos, proibido. As festas que marcavam o ritmo da vida judaica, proibidas. Em vez disso, altares dedicados aos deuses gregos deveriam ser erguidos em todas as cidades. Porcos, animais considerados impuros pela lei judaica, deveriam ser sacrificados nesses altares. E todos eram obrigados a participar. Qualquer pessoa flagrada com uma cópia da Torá, a lei sagrada, seria executada. Qualquer pessoa que circuncidasse seu filho seria morta, juntamente com a criança. E então veio a abominação suprema. No 15º dia do mês de Kislev, os soldados de Antíoco marcharam para o templo. Eles ergueram uma estátua de Zeus, o rei dos deuses gregos, bem no altar onde sacrifícios ao Deus de Israel eram oferecidos há séculos. Então, eles sacrificaram um porco naquele altar. O templo, morada da presença de Deus na terra, havia sido transformado em um santuário para ídolos. Isso não foi apenas perseguição religiosa, foi guerra espiritual. Foi uma tentativa de matar não apenas pessoas, mas a própria fé. Os soldados iam de cidade em cidade, impondo obediência. Eles erguiam altares na praça da cidade e ordenavam que as pessoas fizessem sacrifícios. Muitos obedeceram por medo. Que escolha tinham? Era apenas um gesto, diziam a si mesmos. Apenas uma formalidade. Deus entenderia. Mas alguns recusaram. Mães que circuncidavam seus bebês do sexo masculino eram executadas. Os soldados penduravam os bebês no pescoço das mães como um aviso para os outros. Homens que guardavam cópias da Torá eram caçados e mortos. Os pergaminhos eram queimados em fogueiras públicas. As famílias que tentaram observar o sábado em segredo foram descobertas e massacradas. Um grupo de judeus fiéis refugiou-se em cavernas no deserto. Quando os soldados de Antíoco os encontraram no sábado, eles se recusaram a lutar, acreditando que seria uma violação da lei de Deus pegarem armas no dia sagrado. Os soldados massacraram todos eles, homens, mulheres e crianças. Mais de 1000 pessoas morreram naquele dia, escolhendo a fidelidade a Deus em vez da autopreservação. A escuridão parecia completa. Os inimigos haviam vencido. A fé estava sendo esmagada sob o jugo do poder imperial. Mas há algo que você precisa entender sobre a escuridão. Ela é sempre mais escura pouco antes da luz surgir. E numa pequena aldeia, longe de Jerusalém, longe dos centros de poder, um velho sacerdote estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Seu nome era Matatias, e ele tinha 5 filhos. Você ainda está comigo? Espero que esteja se sentindo relaxado, em paz, talvez até começando a divagar um pouco. Isso é bom. Deixe a história te levar, porque o que vem a seguir é onde tudo muda. No próximo capítulo, conheceremos esse padre que disse não. Esse homem comum que se tornou extraordinário quando as circunstâncias o exigiram. Mas antes de prosseguirmos, pense nisto. O que você faria se tudo em que acredita se tornasse repentinamente ilegal? Se suas convicções mais sagradas fossem proibidas? Se praticar sua fé significasse a morte? É uma pergunta incômoda, mas era a pergunta que todos os judeus enfrentavam naqueles dias sombrios. Alguns escolheram a segurança, alguns escolheram a fé e alguns escolheram lutar. A história dos Macabeus é sobre aqueles que lutaram, mas também é sobre aquilo pelo que lutaram. E é isso que torna essa história atemporal. Capítulo 2. O padre que disse não. A aldeia de Modém ficava nas colinas, um lugar pequeno onde a vida seguia o ritmo das estações.
Os agricultores cuidavam dos seus campos. Os pastores vigiavam os seus rebanhos. E as pessoas tentavam viver em paz, na esperança de que os problemas em Jerusalém passassem longe delas. Matatias era o sacerdote da aldeia, um homem da linhagem de Arão, descendente de gerações de sacerdotes que serviram no templo. Ele estava velho agora, com a barba grisalha e as mãos calejadas, mas seus olhos ainda ardiam de convicção. Ele tinha 5 filhos, cada um forte à sua maneira. João, o mais velho, firme e sábio. Simão, ponderado e estratégico. Judá, feroz e corajoso, já conhecido como Macabeu, o martelo. Eleazar, leal e devotado. E Jonatas, o caçula, inteligente e ágil. Juntos, eles acompanharam com crescente horror as notícias vindas de Jerusalém. A profanação do templo, a perseguição aos fiéis, a execução de famílias que se recusavam a abandonar sua fé. E então, os soldados chegaram a Modém. Eles montaram seu altar na praça da cidade, assim como faziam em todas as outras aldeias. O comandante, com sua armadura brilhando ao sol, olhou ao redor para a multidão reunida. "Povo de Modém", anunciou ele. "O rei decretou que todos os seus súditos devem adorar os mesmos deuses. Hoje, vocês demonstrarão sua lealdade, oferecendo sacrifícios a Zeus." A multidão se remexeu desconfortavelmente. Ninguém se mexeu. O olhar do comandante percorreu a multidão e pousou em Matatias. Claro, o sacerdote, o líder respeitado. Se ele obedecesse, todos os outros o seguiriam. "Você", disse o comandante apontando. "Matatias, você é um líder aqui, honrado e influente. Avance. Seja o primeiro a obedecer à ordem do rei. Você e seus filhos serão recompensados. Prata, ouro, a amizade do próprio rei." Foi uma jogada inteligente. Oferecer a cenoura antes do chicote. Facilitar para que ele cumprisse a ordem. A multidão prendeu a respiração. Todos os olhares se voltaram para o velho padre. Matatias avançou lentamente. Por um instante, o comandante sorriu, pensando que havia vencido. Então, Matatias falou, e sua voz ecoou pela praça. "Mesmo que todas as nações sob o domínio do rei lhe obedeçam, mesmo que todas abandonem a fé de seus antepassados, eu não o farei. Eu, meus filhos e meus irmãos, andaremos na aliança de nossos pais." Sua voz ficou mais forte, mais alta. "Deus nos livre de abandonar a lei e os mandamentos. Não obedeceremos às ordens do rei. Não nos desviaremos da nossa fé, nem para a direita, nem para a esquerda." O sorriso do comandante desapareceu. Sua mão moveu-se em direção à espada. E então, outro homem se destacou da multidão. Um homem judeu, de rosto pálido, mas determinado. "Eu farei isso", disse ele em voz baixa. "Eu oferecerei o sacrifício." Talvez ele pensasse que estava sendo pragmático. Talvez estivesse genuinamente com medo. Talvez tivesse se convencido de que não importava, que Deus entenderia. Mas, ao se aproximar do altar, ao estender a mão para a faca para fazer o sacrifício, algo se quebrou dentro de Matatias. Ele pensou no templo. Pensou nas mães que morreram protegendo a aliança de seus filhos com Deus. Pensou nas famílias massacradas no deserto. Pensou nas gerações de seus ancestrais que serviram fielmente ao Senhor até a morte. E ele pensou: "Não aqui, não na minha cidade, não enquanto eu ainda respirar." O que aconteceu a seguir aconteceu em segundos, embora mais tarde as pessoas o descrevessem em câmera lenta, cada momento cristalino e nítido. Matatias avançou correndo, arrancou a faca da mão do homem, e antes que alguém pudesse reagir, derrubou-o com um golpe. O comandante do rei estendeu a mão para pegar sua arma. Matatias se virou e o matou também. Então, ele agarrou o altar, derrubou-o,
e o esmagou contra as pedras. Por um instante, ninguém se mexeu. O mundo pareceu congelado. Então, a voz de Matatias ressoou como uma trombeta. Todos vocês que são zelosos da lei, todos vocês que permanecem firmes na aliança, sigam-me. E ele correu. Seus filhos correram com ele. E muitos outros, aqueles que esperavam que alguém se levantasse, alguém que lutasse, também correram. Eles fugiram para as montanhas, deixando para trás suas casas, seus pertences, tudo o que haviam construído. Mas levaram consigo algo mais valioso do que bens materiais. Eles usurparam a liberdade de acreditar. A notícia do que aconteceu em Modém espalhou-se como fogo em palha pela Judéia. Em todas as aldeias, as pessoas ouviram a história. O velho sacerdote que disse não. O homem que escolheu a morte em vez do compromisso. A família que fugiu para as montanhas para lutar. E as pessoas fizeram escolhas. Alguns diziam que Matatias era um tolo, que desperdiçou a vida por nada. Outros diziam que era um fanático, um extremista perigoso. Alguns diziam que havia condenado sua família e todos os que o seguiam. Mas outros disseram que ele era um herói, um homem que se lembrava do que importava, alguém que valorizava a aliança mais do que o conforto. Aquelas pessoas começaram a rumar para as montanhas, uma a uma, depois em famílias, depois em grupos. Os fiéis, os zelosos, aqueles que não suportavam mais ver sua fé morrer sem lutar. Eles se reuniram em torno de Matatias e seus filhos. Formaram uma comunidade no deserto, vivendo em cavernas, treinando para a batalha e se preparando para a resistência. Mas então, eles se depararam com um problema terrível. Um grupo de judeus fiéis, cerca de 1000 deles, havia se escondido em cavernas no dia de sábado. Quando os soldados do rei os encontraram e os atacaram, eles se recusaram a lutar. Era sábado, o dia de descanso, e eles acreditavam que lutar violaria a lei de Deus. Então, eles morreram. Todos eles. Homens, mulheres, crianças. Massacrados sem sequer levantar um dedo em defesa. Ao saber disso, Matatias chorou. Então reuniu seus seguidores e tomou uma decisão que mudaria tudo. Se todos fizermos como eles fizeram, disse ele, seremos destruídos. Temos que nos defender, mesmo no sábado. Deus nos deu o sábado para a vida, não para a morte. Honraremos o dia, mas também defenderemos o seu povo. Foi uma decisão radical, uma reinterpretação da lei baseada nas circunstâncias. Alguns a criticaram, mas a maioria compreendeu a sua sabedoria. Se você vai lutar pela fé, precisa sobreviver tempo suficiente para praticá-la. Sob a liderança de Matatias, a resistência começou a tomar forma. Atacavam à noite, atacando postos avançados gregos e fugindo antes que reforços pudessem chegar. Destruíam altares pagãos, resgatavam famílias judias prestes a serem executadas. Tornavam-se fantasmas nas montanhas, aparecendo e desaparecendo como fumaça. O movimento cresceu. Os fiéis tinham um líder. Eles tinham esperança. Mas Matatias estava velho. O peso da liderança, o estresse do perigo constante, o fardo de saber que tantas vidas dependiam de suas decisões, tudo isso cobrou seu preço. Ele sabia que não viveria para ver a vitória, mas ele podia lançar as bases. À medida que suas forças se esvaíam, ele reuniu seus filhos ao seu redor. O orgulho e a ira se fortaleceram no mundo, disse ele a eles. Eles trazem ruína e vingança. Mas vocês, meus filhos, sejam zelosos pela lei. Deem suas vidas pela aliança de nossos pais. Ele olhou para cada um deles, um por um. Simon, disse ele, você tem sabedoria. Seja o conselheiro de seus irmãos.
Deixe que a sabedoria guie este movimento. Então ele se voltou para Judá, aquele chamado Macabeu, o martelo. Judá, disse ele, você será o comandante. Você liderará o exército. Você trará vingança contra nossos inimigos. Ele abençoou cada filho. Deu-lhes as instruções finais. Lembrou-lhes por que estavam lutando. E então Matatias morreu. Ele foi enterrado no túmulo da família em Modeim, a mesma aldeia onde havia resistido. Todo o Israel o lamentou, mas não desistiram, porque Matatias havia acendido uma chama, e agora seu filho Judá cuidaria dessa chama. Se você está gostando desta história, reserve um momento ao acordar para clicar no botão curtir. Isso ajuda outras pessoas a descobrirem essas histórias também. Mas falaremos mais sobre isso depois. Por ora, preparem-se, porque o velho sacerdote se foi, e em seu lugar surge um guerreiro que se tornará uma lenda. O martelo está prestes a golpear, e o mundo inteiro está prestes a sentir o impacto. Capítulo 3. O martelo se ergue. Judas Macabeu não era o tipo de herói que você poderia esperar. Ele não era o filho mais velho. Não era o mais sábio. Esse era Simon. Não era um soldado treinado, nem um político poderoso. Era o terceiro filho de um padre de aldeia. Um homem que vivera uma vida tranquila até que as circunstâncias o impeliram à grandeza. Mas ele tinha algo mais raro do que habilidade ou treinamento. Ele tinha uma fé absoluta e inabalável de que Deus lutaria pelo seu povo. Com a morte de Matatias, a resistência poderia ter se desfeito. Eles haviam perdido seu fundador, seu líder espiritual, aquele que havia iniciado a rebelião. Muitos movimentos morrem com seus fundadores, mas este não, porque Judá assumiu a liderança não com arrogância, mas com humildade, não exigindo autoridade, mas servindo aqueles que o seguiam. Suas primeiras palavras como comandante foram simples: não lutamos por glória, mas por aliança, não por poder, mas por fé, e confiaremos no Deus de nossos pais para nos dar a vitória. Os homens que ouviram aquelas palavras acreditaram nele e o seguiram para a batalha. O primeiro teste veio rapidamente. Apolônio, o governador de Samaria, soube da crescente resistência nas montanhas. Ele reuniu um exército, soldados profissionais com armaduras e treinamento, e marchou para esmagar esse bando de rebeldes. Judá o encontrou com agricultores e pastores, homens que nunca haviam empunhado uma espada até alguns meses atrás. A batalha deveria ter sido um massacre, mas algo aconteceu naquele dia que ninguém esperava. Os rebeldes lutaram com a coragem dos desesperados, lutaram com a fúria dos oprimidos e lutaram com a convicção de que o próprio Deus estava em suas fileiras. Apolônio caiu em batalha, morto pelas mãos do próprio Judá. Seu exército se desorganizou e fugiu. Judá tomou a espada de Apolônio como troféu. Daquele dia em diante, carregou-a para todas as batalhas, não como um símbolo de sua própria força, mas como uma lembrança de que Deus dá a vitória àqueles que confiam nele. A notícia da batalha se espalhou. O impossível havia acontecido. Um grupo heterogêneo de rebeldes derrotara um exército profissional. Mas a vitória traz seus próprios problemas. Agora, a resistência era visível. Agora, eles representavam uma ameaça. E agora, todo o peso do Império Grego voltaria sua atenção para eles. Seron, outro comandante, reuniu uma força maior. Ele jurou vingar Apolônio e esmagar a rebelião de uma vez por todas. Quando os batedores de Judá relataram a aproximação do exército, seus homens ficaram com medo. Eles olharam para o seu próprio número, depois para o do inimigo, e a matemática não fechava. Judá os reuniu,
e proferiu um discurso que seria lembrado por gerações. Não temam o número deles, disse ele. Não tenham medo da força deles. Lembrem-se de como nossos ancestrais foram salvos no Mar Vermelho, quando o faraó os perseguiu com carros e cavaleiros. Lembrem-se de que a vitória não depende do tamanho do exército. Ela depende da força que vem do céu. Ele fez uma pausa, olhando cada homem nos olhos. Para muitos, é fácil ser derrotado por poucos. Aos olhos do céu, não há diferença entre salvar por meio de muitos ou por meio de poucos. A vitória não vem das armas, mas de Deus. Eles vêm contra nós com orgulho e transgressão da lei. Nós viemos em nome do Senhor, e Ele os esmagará diante de nós. Acredite ou não, funcionou. O medo dos homens se transformou em coragem. A dúvida se transformou em determinação. Eles encontraram as forças de Serom em Bet-Horon, um desfiladeiro estreito nas montanhas. Judá posicionou seus homens de forma brilhante, usando o terreno para neutralizar a vantagem numérica do inimigo. Quando a batalha começou, os gregos descobriram que não estavam lutando contra rebeldes comuns. Esses homens lutavam como leões, cada um valendo por 10 soldados comuns. O exército de Serom se desorganizou. Eles fugiram em pânico, e Judá os perseguiu até a planície costeira, derrotando-os enquanto corriam. 2 vitórias, contra todas as probabilidades. A resistência estava se transformando em um exército, e Judas Macabeu estava se tornando uma lenda. Mas as lendas atraem atenção, e a atenção dos reis é perigosa. Quando Antíoco Epifânio soube o que estava acontecendo na Judéia, ficou furioso. Como ousavam aqueles camponeses atrasados resistir a ele? Como ousavam matar seus comandantes e desestabilizar seu império? Ele teria marchado imediatamente sobre Jerusalém, mas tinha um problema. Suas guerras intermináveis haviam esgotado seu tesouro. Ele precisava de dinheiro antes de poder formar outro exército. Então, ele elaborou um plano. Marcharia para o leste, até a Pérsia, saquearia as cidades ricas de lá e usaria esse ouro para financiar uma campanha massiva contra os judeus. Ele deixou seu general mais confiável, Lísias, no comando da parte ocidental de seu império, e deu a Lísias ordens explícitas: reunir um exército, marchar sobre a Judéia e destruir completamente a resistência, matar os líderes, dispersar o povo, apagar a fé judaica da face da terra. Lísias levou a ordem a sério. Ele reuniu uma força enorme, dezenas de milhares de soldados, o maior exército já enviado contra os judeus. Ele dividiu suas forças em 3 colunas, lideradas por comandantes experientes: Ptolomeu, Nicanor e Górgias. Eles cercariam os rebeldes, os encurralariam e os aniquilariam. Os gregos estavam tão confiantes na vitória que os mercadores de escravos seguiram o exército, carregando correntes para prender os cativos judeus que esperavam vender. Quando os batedores de Judá relataram a aproximação do exército, até ele sentiu o peso do momento. Aquela não era apenas mais uma batalha, era uma questão existencial. Se perdessem, a resistência acabaria. A fé morreria. Tudo o que seu pai havia começado seria apagado. Ele reuniu seus homens, mas antes de falar com eles, falou com Deus. Eles jejuaram, vestiram-se de saco, o sinal tradicional de luto e arrependimento. Rezaram com uma intensidade nascida do desespero. Senhor, orou Judá, tu libertaste Davi de Golias, tu salvaste nossos antepassados do faraó. Agora livra o teu povo deste exército. Mostra às nações que tu és o Deus que salva. Então ele se dirigiu aos seus homens. Amanhã enfrentaremos o maior exército que já vimos. Muitos de vocês estão com medo. Isso é natural.
Mas lembrem-se do porquê de estarmos aqui. Não estamos lutando por território. Não estamos lutando por riquezas. Estamos lutando pelo direito de adorar nosso Deus. E isso vale mais do que a própria vida. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem em sua mente. Não vou mentir para vocês. Alguns de nós morreremos amanhã. Talvez todos nós. Mas se morrermos, morreremos como homens livres. Morreremos fiéis. E isso é algo pelo qual vale a pena morrer. Antes do amanhecer, Judá fez algo brilhante. Dividiu suas forças e lançou um ataque noturno surpresa ao acampamento grego. Enquanto uma coluna semeava o caos no centro, outra atacava os trens de suprimentos. Os gregos, esperando uma batalha defensiva desesperada, foram pegos completamente de surpresa. Ao amanhecer, o acampamento inimigo estava em chamas. Os soldados fugiram em pânico. Os traficantes de escravos abandonaram suas correntes e correram para salvar suas vidas. Judá os perseguiu implacavelmente. A batalha que deveria ser o fim da resistência tornou-se sua maior vitória. Quando os sobreviventes voltaram mancando para Lisias, contaram histórias que pareciam lendas. Falaram de soldados judeus que lutavam com força sobrenatural, de vitórias impossíveis, de um comandante que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, reunindo seus homens, abatendo inimigos, liderando na linha de frente. As nações ao redor da Judéia ouviram essas histórias e começaram a temer. Os romanos, bem a oeste, ouviram rumores dessa rebelião e tomaram nota. Reis que nunca tinham ouvido falar da Judéia, de repente conheceram o nome de Judas Macabeu. O martelo golpeou, e o som ecoou pelo mundo antigo. Mas Judá sabia algo que seus homens não sabiam. Ele sabia que cada vitória tornava a próxima batalha mais difícil, que o sucesso gera inveja e medo, que quanto maior você se torna, mais inimigos você atrai. Ele sabia que a luta estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Ainda assim, naquele momento, havia alegria. O povo cantava canções de vitória. Louvavam a Deus. Ousavam ter esperança de que talvez, só talvez, pudessem realmente vencer. E Judá, de pé na montanha, observando o inimigo recuar, sussurrou uma oração. Senhor, eu sou apenas um homem, mas Tu és Deus. Mantém-nos fiéis, mantém-nos fortes. E quando chegar a minha hora, deixa-me morrer como meu pai morreu, lutando pela aliança. Ele ainda não sabia, mas aquela oração seria atendida. Capítulo 4. Uma luz retorna ao templo. Após a vitória em Emaús, Lísias recuou para Antioquia para se reagrupar. Ele sabia que havia subestimado a resistência judaica. Não cometeria esse erro novamente. Mas antes que pudesse lançar outra campanha, Judá tomou uma decisão ousada. Retomaria Jerusalém. Era um plano audacioso. A cidade ainda estava ocupada. Soldados gregos controlavam a cidadela. Tomar Jerusalém significava lutar contra um inimigo fortificado em um ambiente urbano, o tipo de guerra mais difícil. Mas Judá acreditava que a hora havia chegado. O povo precisava de esperança. Precisava ver que seu Deus não os havia abandonado. Então, ele marchou sobre Jerusalém. Os gregos, ao saberem de sua aproximação, retiraram-se para a cidadela e trancaram os portões. Tinham suprimentos para resistir a um longo cerco. Que os rebeldes se exaurissem tentando romper as muralhas de pedra. Judá não tentou. Em vez disso, liderou seus homens até o monte do templo. O que eles encontraram lá partiu seus corações. O belo templo, o lugar onde a presença de Deus habitava entre o seu povo, estava em ruínas. Os portões estavam queimados. O pátio estava tomado por ervas daninhas e espinhos. O altar estava profanado
ainda manchado com o sangue dos porcos que ali haviam sido sacrificados. Homens fortes choraram como crianças. Guerreiros caíram de bruços em luto. Mas Judá não os deixou desesperar. Ele se colocou diante deles e disse: "É por isso que lutamos. Foi isso que eles tentaram nos tirar. Agora vamos recuperar." Ele organizou o trabalho com precisão militar. Alguns homens ficaram de guarda, vigiando a cidadela em busca de qualquer sinal de ataque. Outros começaram o trabalho de purificação. Eles limparam a vegetação excessiva, derrubaram os altares pagãos, esfregaram as manchas de sangue das pedras. Então, eles se depararam com uma questão difícil. O que deveriam fazer com o altar? Ele havia sido tão completamente profanado. Seria possível purificá-lo novamente? Após muita discussão, decidiram desmontá-lo cuidadosamente e guardar as pedras em um lugar seguro. Disseram que um dia um profeta surgiria para lhes dizer o que fazer com aquelas pedras. Até lá, construiriam um novo altar segundo a lei de Moisés, usando pedras brutas, que nenhuma ferramenta tivesse tocado. Eles fizeram novos vasos sagrados para substituir os que Antíoco havia roubado. Criaram um novo candelabro, um novo altar de incenso e uma nova mesa para o pão da presença. E lentamente, dia após dia, o templo começou a voltar a ter a sua aparência original. O trabalho levou semanas. Cada detalhe tinha que ser perfeito. Não se tratava apenas de reconstruir um prédio, era restaurar a morada de Deus. Finalmente, chegou o dia em que tudo estava pronto. Os sacerdotes, purificados segundo a lei, estavam prontos para reconsagrar o templo. A data era significativa, o 25º dia de Kislev, exatamente 3 anos depois de Antíoco ter profanado o templo. Exatamente 3 anos desde que a abominação da desolação fora erguida no altar. Mas o que deveria ter sido o aniversário mais sombrio da história judaica estava prestes a se tornar a sua maior celebração. Ao raiar do dia, os sacerdotes entraram no templo e acenderam o candelabro sagrado. A menorá, que permanecera apagada por 3 anos, voltou a brilhar intensamente. As pessoas que assistiam do pátio explodiram em alegria. Algumas riram, algumas choraram. Muitas fizeram as duas coisas. Então, os sacerdotes ofereceram o primeiro sacrifício no novo altar. A fumaça subiu em direção ao céu, e o povo prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Durante 3 anos, eles não puderam adorar a Deus em sua casa. Durante 3 anos, a luz se apagou. Durante 3 anos, eles se perguntaram se Deus os havia abandonado. Agora, observando a fumaça subir e as lâmpadas queimarem, eles souberam a resposta. Deus nunca os havia abandonado. Ele estivera com eles no deserto, nas batalhas, no sofrimento, e agora a sua casa foi restaurada. A celebração durou 8 dias. Chamaram-lhe Hanukkah, que significa dedicação. Com cânticos e instrumentos, com orações e sacrifícios, com risos e lágrimas, celebraram o que Deus tinha feito. Eles decoraram o templo com coroas e escudos de ouro. Cantaram salmos de ação de graças. Contaram histórias das vitórias que Deus lhes havia concedido. E eles decretaram: todos os anos, no dia 25 de Kislev, o povo celebraria essa dedicação durante 8 dias. Geração após geração se lembraria do que aconteceu quando algumas pessoas fiéis confiaram em Deus contra todas as probabilidades. Se você ainda está ouvindo, se está encontrando paz nesta história, considere compartilhá-la com alguém que você ama. Histórias como esta são feitas para serem contadas, mas falaremos mais sobre isso depois. Por ora, imagine-se lá naquele dia. Imagine ver a luz retornar ao templo
após 3 anos de escuridão. Imagine a sensação em seu peito ao perceber que a fé havia vencido, que a coragem havia triunfado, que o Deus de seus ancestrais havia se provado fiel mais uma vez. Deve ter parecido o fim da história, a vitória completa, o templo restaurado, a paz, enfim. Mas a história raramente é tão simples, e a paz que celebraram naquele dia provaria ser tragicamente breve. Enquanto Judá e seus homens celebravam em Jerusalém, Lísias estava em Antioquia, planejando seu próximo passo, e desta vez ele não subestimaria a resistência judaica. Desta vez, ele traria um exército tão grande, tão avassalador, que a própria fé seria testada como nunca antes. A luz havia retornado ao templo, mas, do lado de fora de seus muros, a escuridão se adensava novamente. Capítulo 5. Irmãos de armas. A reconsagração do templo deveria ter trazido a paz, mas a vitória muitas vezes cria novos inimigos. As nações vizinhas. Ao saberem que os judeus haviam reconquistado Jerusalém e restaurado seu culto, ficaram furiosas. Durante anos, oprimiram o povo judeu, tomando suas terras e perseguindo-o impunemente. Agora, de repente, os judeus tinham um exército, tinham um líder, não estavam mais indefesos. E isso assustou os povos vizinhos mais do que qualquer outra coisa. De todas as direções surgiram inimigos: os amonitas no leste, os edomitas no sul, os povos da Galileia no norte, as cidades costeiras no oeste. Eles coordenaram seus ataques, buscando esmagar a resistência judaica pela superioridade numérica. Comunidades judaicas espalhadas por toda a região enviaram mensagens desesperadas a Jerusalém: ajude-nos, estamos cercados, eles vão nos destruir. Judá enfrentava uma situação impossível. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Seu exército, embora crescente, ainda era pequeno, e seus inimigos atacavam simultaneamente em múltiplas frentes. Foi aí que seus irmãos provaram seu valor. Judá convocou um conselho de guerra. Estavam com ele Simão, sábio e estratégico; Jonatas, inteligente e audacioso; e João, firme e confiável. Eleazar, o quarto irmão, havia caído em batalha anteriormente, esmagado por um elefante de guerra que tentara matar. Seu sacrifício salvara muitas vidas, mas a família ainda lamentava sua perda. Temos que dividir nossas forças, disse Judá. É arriscado, mas não temos escolha. Ele olhou para Simão. Reúna 3.000 homens e vá para a Galileia. Resgate o nosso povo que está lá e traga-os de volta em segurança para a Judéia. Então ele se virou para Jonatas. Você levará 3.000 homens e atravessará o Jordão para Gileade. As comunidades de lá estão completamente cercadas. E você? Perguntou Simon. Irei para o sul para lidar com os edomitas e os amonitas. Era um plano ousado. Ao dividir suas forças, Judá estava arriscando tudo. Se qualquer uma das 3 colunas fosse derrotada, toda a resistência poderia ruir. Mas que escolha eles tinham? A fé às vezes exige risco. Simão marchou para o norte, em direção à Galileia. O que encontrou o horrorizou. Aldeias judaicas queimadas, famílias massacradas, sobreviventes escondidos em cavernas e florestas. Mas ele também encontrou coragem. Judeus que resistiram apesar de tudo, que se mantiveram firmes na fé, mesmo quando parecia que Deus não os ouvia. Simão travou batalha após batalha, expulsando as forças hostis da região. Em seguida, reuniu todas as famílias judias da Galileia e as liderou em um êxodo em massa de volta para a Judéia. Milhares de pessoas, com seus pertences carregados em carroças, seguiram o exército de Simão rumo à segurança. A população local assistiu à partida deles, agora com muito medo de atacar.
Os judeus não eram mais vítimas, eram guerreiros. Entretanto, Jonatas atravessou o rio Jordão e entrou em Gileade. A situação lá era ainda pior. Os amonitas haviam sitiado várias cidades judaicas, e as pessoas que lá viviam estavam passando fome. Jonatan liderou seus homens em uma marcha forçada, percorrendo um terreno que parecia impossível. Quando chegaram, os amonitas ficaram tão surpresos que não conseguiram organizar uma defesa. Jonatan agiu como um raio. Ele rompeu o cerco, derrotou o inimigo e resgatou milhares de cativos judeus. Mas o comandante amonita, um homem chamado Timóteo, não havia terminado. Ele reuniu reforços e perseguiu Jonatas, determinado a aniquilar as forças judaicas. Os dois exércitos se encontraram em batalha campal. Jonatas, em menor número, fez o que seu irmão Judá lhe havia ensinado. Orou. Então, atacou com agressividade avassaladora. Os amonitas se dispersaram e fugiram. O próprio Timóteo morreu na batalha. E Jonatas, assim como Simão, reuniu todas as famílias judias da região e as conduziu em segurança para casa. No sul, Judá travava suas próprias batalhas. Os edomitas eram inimigos declarados dos judeus há séculos. Agora, eles viam uma oportunidade de finalmente destruir seus antigos rivais. Judá mostrou-lhes que haviam calculado mal. Ele varreu a região como uma tempestade, destruindo templos pagãos, derrubando altares a falsos deuses e libertando comunidades judaicas. Sua reputação crescia a cada vitória. As pessoas começaram a sussurrar que o próprio Deus lutava nas fileiras de Judá. Quando os 3 irmãos retornaram a Jerusalém, o povo celebrou com imensa alegria. Famílias se reencontraram. Sobreviventes abraçaram seus salvadores. A cidade ressoou com cânticos de gratidão. Contra todas as expectativas, a resistência judaica não só sobreviveu como prosperou. Resgataram o seu povo. Derrotaram inúmeros inimigos. Provaram que a fé, aliada à coragem, pode realizar o impossível. Mas há algo importante a compreender sobre este momento. Algo que o diferencia das vitórias militares comuns. Esses irmãos não lutavam por impérios ou riquezas. Não estavam conquistando nações nem construindo reinos. Lutavam por algo mais simples e profundo: o direito de seu povo de viver de acordo com sua fé. Cada batalha era defensiva. Cada vitória visava a proteção, não a expansão. Eles lutavam porque precisavam, não porque queriam. E foi isso que os diferenciou dos impérios ao seu redor. Esses impérios lutavam pela glória. Os macabeus lutavam pela sobrevivência. E existe uma diferença moral entre essas duas causas que ressoa até hoje. Ao acordar, reserve um momento para refletir sobre isso. Sobre a diferença entre lutar para conquistar e lutar para proteger. Sobre a diferença entre buscar poder e defender a fé. Deixe um comentário se tiver alguma opinião sobre o assunto. Mas estou me adiantando. Voltemos à história. As vitórias foram reais. A alegria foi genuína. O povo acreditava que tinha virado a página. O que eles não sabiam era que, muito a leste, na Pérsia, algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo. O rei Antíoco Epifânio, o homem que iniciara tudo, estava prestes a enfrentar as consequências de seu orgulho. E sua morte desencadearia eventos que testariam os macabeus, de maneiras que a vitória jamais poderia. Porque uma coisa é lutar contra a perseguição. Outra coisa completamente diferente é construir algo duradouro depois disso. Os irmãos haviam vencido as batalhas. Agora, teriam que conquistar a paz. E isso, como logo descobririam, era muito mais difícil. Capítulo 6. A morte de um tirano. Enquanto Judá e seus irmãos resgatavam comunidades judaicas,
Antíoco Epifânio estava na Pérsia, tentando resolver seus problemas financeiros. Suas guerras intermináveis haviam esgotado seu tesouro. Ele precisava de ouro, e rápido. Então, marchou com seu exército para a antiga cidade de Elimais, onde um templo lendário abrigava imensas riquezas. Antíoco planejou saquear o templo, assim como havia saqueado o templo de Jerusalém. Mas o povo de Elimaida tinha ouvido falar do que acontecera em Jerusalém. Eles sabiam o que aquele rei fizera com os lugares sagrados. Quando Antíoco e seu exército se aproximaram, toda a cidade se levantou contra ele. O povo lutou com fúria desesperada, defendendo seu templo com a própria vida. Antíoco foi repelido, seu exército derrotado. Foi uma derrota humilhante para um homem que se considerava um deus. Então, chegaram os mensageiros da Judéia. Trouxeram notícias de múltiplas derrotas. Os exércitos de Lísias foram esmagados. A resistência judaica se fortaleceu. O templo foi rededicado. Jerusalém escapou do controle grego. Tudo pelo que Antíoco havia lutado na Judéia estava desmoronando. Seu grandioso plano para eliminar a fé judaica havia fracassado de forma espetacular. E pior, a história desse fracasso se espalhava por todo o seu império, encorajando outros povos subjugados a resistir. Algo se quebrou na mente de Antíoco. Ele adoeceu com uma enfermidade que parecia atacar todo o seu corpo. Alguns diziam que era uma peste, outros que era um castigo divino. Seja qual fosse a causa, os sintomas eram horríveis. Seu corpo começou a apodrecer por dentro. O fedor era tão terrível que nem mesmo seus soldados conseguiam ficar perto dele. Vermes começaram a devorar sua carne enquanto ele ainda estava vivo. Ele era consumido por uma dor que nenhum remédio conseguia aliviar. E em meio àquela agonia, algo extraordinário aconteceu. Antíoco começou a se lembrar. Ele se lembrou dos tesouros que havia roubado do templo em Jerusalém. Lembrou-se das famílias que havia massacrado. Lembrou-se das mães que havia matado por circuncidarem seus filhos. Lembrou-se de ordenar que porcos fossem sacrificados no altar de Deus. Pela primeira vez na vida, Antíoco Epifânio sentiu medo. Não era medo da derrota. Não era medo de perder o poder. Era medo de algo maior. Medo de estar diante do Deus de quem zombara. Em seu delírio, ele fez promessas. Se eu viver, disse ele, farei de Jerusalém uma cidade livre. Restaurarei tudo o que tomei. Honrarei o templo. Tornar-me-ei judeu eu mesmo. Mas as promessas chegaram tarde demais. Seu corpo estava debilitado. A doença o consumiu. Em seus momentos finais, segundo alguns relatos, Antíoco reconheceu uma terrível verdade. Ele acreditava ser um deus. Ele se autodenominava Epifânio, Deus manifesto. Ele exigia adoração. Ele se considerava acima de todos os outros poderes. Agora, morrendo em agonia em uma terra estrangeira, abandonado por seu exército, consumido pela doença, ele compreendeu o quão errado havia estado. Lembro-me do mal que causei em Jerusalém, sussurrou ele. De como tomei todos os vasos de ouro e prata, de como enviei exércitos para destruir a Judéia sem motivo. Agora eu entendo. É por isso que esses males me alcançaram. Estou morrendo em profunda tristeza em terra estrangeira. E então, Antíoco Epifânio, o homem que tentara erradicar a fé judaica da face da terra, morreu. Não em glória, não em vitória, mas em miséria e vergonha. A notícia de sua morte chegou a Jerusalém como um trovão. O homem que parecera invencível, que profanara o templo, que massacrara inocentes, que se declarara um deus, estava morto. O povo se lembrou das palavras de suas escrituras. O orgulho precede a destruição,
e o espírito altivo, a queda. Mas eles também sabiam de outra coisa. Antíoco havia partido, mas o império permanecia. Seu filho o sucederia. A ameaça não havia acabado. E, de fato, o filho de Antíoco, Antíoco Eupátor, ascendeu ao trono. Ele era jovem, facilmente influenciável, e ainda estava sob o controle de Lísias, o general que já havia fracassado 2 vezes em sua tentativa de esmagar a resistência judaica. Lísias sabia que precisava agir com decisão. A morte do antigo rei criou uma oportunidade. Antes que o novo reinado se estabelecesse completamente, antes que as alianças mudassem e as lealdades fossem testadas, ele precisava lidar com o problema judaico de uma vez por todas. Então, ele reuniu o maior exército até então, 100.000 soldados de infantaria, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes de guerra, bestas enormes que eram o equivalente a tanques no mundo antigo. O exército que marchou sobre a Judéia foi projetado para ser avassalador, imparável e aterrorizante. Quando os batedores informaram a Judá sobre a aproximação das forças inimigas, até ele sentiu o peso do momento. Tudo o que haviam conquistado poderia ser perdido em uma única batalha. Ele reuniu seus homens em Bet-zur, uma cidade fortificada ao sul de Jerusalém. O exército grego era tão grande que cobriu as colinas como uma inundação. Os homens de Judá olharam para o inimigo e sentiram sua coragem vacilar. Eles já haviam vencido situações extremamente desfavoráveis antes. Mas isto era impossível. Judá caminhava entre eles, falando em voz baixa, lembrando-os de seu propósito. Já estivemos aqui antes, disse ele, em menor número, em desvantagem, encarando a morte certa, e todas as vezes Deus nos deu a vitória, não porque sejamos fortes, mas porque Ele é fiel. Olhem para aquele exército, disse um soldado. Como podemos vencer? Nós não podemos, respondeu Judá. Mas Deus pode, e isso basta. A batalha que se seguiu testaria essa fé até o seu limite. Os elefantes de guerra avançavam, com torres montadas em suas costas, repletas de soldados. O chão tremia a cada passo. Eram aterradores de se ver, imensos e aparentemente invencíveis. Eleazar, irmão de Judá, viu o maior elefante, coberto com armadura real. Ele acreditou que o próprio jovem rei estivesse montado no animal, dentro da torre. Eleazar tomou uma decisão. Se conseguisse matar o rei, a batalha poderia estar ganha. Então, ele fez algo incrivelmente corajoso e incrivelmente insensato. Ele avançou, direto para as linhas inimigas, desviando de lanças e flechas. Mergulhou sob o elefante e cravou sua espada em sua barriga. O elefante barriu de dor e desabou, caindo diretamente sobre Eleazar. Ele foi esmagado até a morte instantaneamente, mas o seu sacrifício inspirou os outros soldados. Eles lutaram com fúria renovada, atacando os elefantes, visando as equipes das torres e criando caos nas fileiras inimigas. A batalha se prolongou por horas. Ambos os lados sofreram perdas terríveis, mas nenhum conseguiu obter vantagem. Finalmente, quando o sol começou a se pôr, ambos os exércitos recuaram, exaustos e ensanguentados, sem que nenhum deles quisesse admitir a derrota. Lísias analisou suas perdas e fez um cálculo. Ele poderia vencer eventualmente, mas o custo seria catastrófico. Aqueles judeus lutavam como demônios. Eles não se renderiam. Cada centímetro de terra seria conquistado com sangue. E ele tinha problemas em Antioquia. Rivais políticos estavam conspirando contra ele. Ele precisava voltar antes que sua posição se enfraquecesse ainda mais. Então, ele fez algo inesperado. Ele fez as pazes. Ele ofereceu aos judeus termos que eles poderiam aceitar.
liberdade religiosa, o direito de seguir suas próprias leis e o fim dos sacrifícios forçados e da perseguição. Em troca, eles reconheceriam a soberania do Império Grego e pagariam um tributo modesto. Não era uma independência completa, mas era algo ainda melhor: a liberdade de adorar a Deus de acordo com a sua fé. Judá aceitou os termos. A guerra, por ora, havia terminado. Enquanto o exército grego se retirava, o povo judeu celebrava. Eles haviam realizado o impossível. Um pequeno grupo de fiéis havia forçado o maior império da terra a recuar. Mas Judá, observando o exército recuar, sentiu algo que não sentia há anos: inquietação. Eles haviam vencido a guerra, mas agora surgia algo potencialmente mais perigoso: paz. E em tempos de paz, como ele logo descobriria, surgem novos inimigos. Não soldados estrangeiros, mas algo pior: pessoas dentro da própria comunidade que veem o compromisso como sabedoria e a fidelidade como extremismo. As batalhas que se avizinhavam não seriam travadas com espadas, seriam travadas com palavras, política e a tendência humana de esquecer aquilo pelo que se lutou assim que a luta termina. Capítulo 7. A traição tem muitas faces. Judá descobriu que a paz era mais complicada do que a guerra. Na guerra, tudo era claro. Você sabia quem eram seus inimigos, sabia pelo que estava lutando, sabia que a sobrevivência dependia de coragem e fé. Mas, em tempos de paz, tudo se tornou incerto. As pessoas que apoiaram a resistência quando suas vidas estavam em risco, agora tinham outras preocupações: comércio, influência política, a oportunidade de viver confortavelmente em um mundo dominado pelos gregos. E alguns judeus começaram a pensar que talvez os macabeus tivessem ido longe demais. Talvez o preço da independência fosse alto demais. Talvez fosse melhor fazer concessões, fazer as pazes com os gregos, encontrar uma maneira de ser judeu e grego ao mesmo tempo. Essas pessoas não eram más. Elas realmente acreditavam que estavam sendo sábias, mas haviam se esquecido de algo crucial: você não pode fazer concessões com aqueles que querem destruir a sua fé. O problema começou quando um novo rei ascendeu ao poder na Síria, Demétrio I. Ele era astuto, politicamente sagaz e compreendia que a força militar sozinha não conseguiria subjugar a Judéia. Então, ele tentou algo diferente. Nomeou um sumo sacerdote judeu. Seu nome era Alcimo. Ele vinha de uma família sacerdotal legítima. Então, sua reivindicação ao cargo não era tecnicamente inválida. Mas ele era leal aos gregos, não ao Deus de Israel. Ele acreditava que o futuro pertencia àqueles que soubessem transitar entre as culturas. Muitos judeus ficaram entusiasmados. Finalmente, pensaram eles, alguém que consegue fazer a ponte entre os dois mundos. Alguém que entende a cultura grega, mas também respeita a tradição judaica. Judá estava profundamente desconfiado. Ele já tinha visto esse padrão antes. Palavras doces, promessas de paz e depois, traição. Mas Demétrio era astuto. Ele enviou um comandante militar chamado Báquides com Alcimo, aparentemente apenas para instalá-lo pacificamente como sumo sacerdote. Báquides e Alcimo chegaram a Jerusalém pregando palavras de paz e reconciliação. Chega de violência, disseram. Chega de divisão. Vamos encontrar um jeito de vivermos juntos. Muitas pessoas, cansadas da guerra, queriam acreditar neles. Uma delegação de escribas e mestres religiosos veio negociar. Eles são de uma família sacerdotal, disseram os escribas. Certamente não nos farão mal. Era uma armadilha. Assim que Báquides reuniu os líderes em um só lugar, prendeu-os. 60 homens,
Entre professores e líderes que haviam confiado nas promessas de paz, foram executados em um único dia. O massacre causou comoção na Judéia. O povo percebeu que havia sido enganado. As promessas de paz eram mentiras. Báquides, então, instaurou um reinado de terror, perseguindo todos aqueles que haviam apoiado os macabeus. Ele instalou governadores favoráveis aos gregos em todas as cidades. Construiu fortalezas para controlar o campo. Judá e seus seguidores fugiram de volta para o deserto, para as cavernas e montanhas onde a resistência havia começado. Eram fugitivos novamente, caçados por um inimigo que agora contava com o apoio de outros judeus. Foi uma época sombria, mais sombria, em alguns aspectos, do que a perseguição original, porque pelo menos naquela época as linhas eram claras. Agora, judeus matavam judeus. Irmãos traíam irmãos. E tudo em nome da paz e do pragmatismo. Você já se sentiu traído por alguém em quem confiava? Alguém que falava palavras de paz, mas nutria más intenções? Se sim, você entende um pouco do que o povo judeu sentiu naquela época. Deixe um comentário sobre isso quando acordar, se sentir à vontade para compartilhar. Mas deixe-me continuar a história, porque ela está prestes a tomar outro rumo. O rei Demétrio, vendo que Báquides havia assegurado a Judéia, decidiu que precisava eliminar Judá Macabeu pessoalmente. Enquanto Judá vivesse, a resistência jamais morreria de verdade. Então, ele enviou outro comandante, Nicanor. Nicanor era diferente dos outros. Ele era sutil. Em vez de atacar imediatamente, estendeu a mão a Judá, oferecendo-lhe amizade. Por um tempo, eles até se encontraram e conversaram. Nicanor pareceu razoável, até mesmo respeitoso. Ele reconheceu a coragem de Judá. Falou sobre encontrar uma solução pacífica. Judá, desconfiado, mas esperançoso por uma paz genuína, envolveu-se nessas negociações. Talvez, pensou ele, desta vez seja diferente. Ele não era. A amizade de Nicanor era um estratagema para se aproximar o suficiente e capturar Judá. Quando Judá descobriu o plano, retirou-se imediatamente, recusando-se a novos encontros. Com sua farsa exposta, Nicanor abandonou toda a pretensão de amizade. Marchou com seu exército em direção a Jerusalém, jurando destruir o templo se o povo não entregasse Judá. Os sacerdotes, ao ouvirem essa ameaça, ficaram aterrorizados. Saíram do templo com as mãos erguidas, implorando: não destruam este lugar sagrado, não o profanem novamente. Nicanor zombou deles. Quando eu voltar vitorioso, debochou ele, irei reduzir este templo a cinzas. Essas palavras selaram seu destino. Judá reuniu suas forças mais uma vez. Antes da batalha, ele fez uma oração que revelava a essência da resistência macabeia. Senhor, quando os mensageiros do rei blasfemaram contra ti, enviaste o teu anjo e feriste 185.000 deles. Da mesma forma, esmaga este exército diante de nós hoje. Que os demais saibam que Nicanor falou perversamente contra o teu santuário. Julga-o segundo a sua maldade. Os dois exércitos se encontraram perto de Bet-Horon. A batalha foi feroz e, por um tempo, o resultado permaneceu incerto. Então, Nicanor caiu, abatido na luta. No instante em que seus soldados viram seu comandante morto, eles se dispersaram e fugiram. As forças judaicas os perseguiram implacavelmente. A cabeça e a mão direita de Nicanor foram cortadas e levadas para Jerusalém, onde foram exibidas como prova da libertação divina. O povo decretou que este dia, o 13º de Adar, fosse celebrado anualmente como um lembrete de que aqueles que blasfemam contra Deus enfrentarão o seu julgamento. Foi uma grande vitória. Mas Judá, olhando para a cabeça decepada de Nicanor,
não sentiu alegria, apenas cansaço. Quantas batalhas eles terão que travar? Quantos inimigos terão que derrotar? Quantas vezes terão que provar que a fé não pode ser destruída? Ele estava cansado, exausto da batalha. Não fisicamente, embora isso também acontecesse, mas na alma. E no fundo, ele sabia algo que seus homens desconheciam. Sabia que cada vitória tornava a próxima batalha mais provável, que eventualmente a sorte os alcançaria, que, mais cedo ou mais tarde, até o guerreiro mais poderoso cairia. A questão não era se ele cairia, a questão era se a causa sobreviveria depois que ele caísse. Essa pergunta estava prestes a ser respondida da maneira mais dolorosa possível. Capítulo 8. Uma amizade improvável. Após a derrota de Nicanor, Judá tomou uma decisão que teria profundas consequências para o futuro de Israel. Ele decidiu buscar uma aliança com Roma. Pode parecer estranho que um líder da resistência judaica entrasse em contato com um império pagão distante. Mas Judá estava pensando estrategicamente. Os romanos, ele ouvira dizer, eram honrados em seus negócios. Eles faziam tratados e os cumpriam. Eram tão fortes que uma aliança com eles faria os gregos pensarem duas vezes antes de atacar a Judéia novamente. E, crucialmente, os romanos não tinham interesse em impor sua religião aos povos subjugados. Eles se importavam com a lealdade política, não com a conformidade religiosa. Então, Judá enviou 2 homens de confiança, Eupolemo e Jasão, em uma longa jornada até Roma. Eles levavam cartas solicitando um tratado de amizade e aliança. Ao chegarem a Roma, foram recebidos com respeito. O Senado romano, sempre interessado em enfraquecer seus rivais gregos, ouviu atentamente a proposta deles. O tratado que elaboraram foi notável. Roma defenderia a Judéia em caso de ataque. A Judéia apoiaria Roma se convocada. Mas, crucialmente, nenhum tributo foi exigido. Nenhuma mudança religiosa foi necessária. Nenhum governador romano seria imposto. Foi, essencialmente, um reconhecimento da autonomia judaica em troca de amizade com Roma. O tratado foi inscrito em placas de bronze, uma guardada em Roma e a outra enviada a Jerusalém. Foi uma vitória diplomática que mostrou ao mundo: os judeus não eram mais uma minoria perseguida. Eram uma nação, reconhecida e respeitada pela maior potência da terra. Mas eis a trágica ironia: o tratado chegou tarde demais para salvar Judá. Porque, enquanto seus enviados estavam em Roma, o rei Demétrio planejava uma campanha final para esmagar a resistência judaica de uma vez por todas. Desta vez, ele enviaria uma força esmagadora liderada por seu general mais capaz, Báquides, o mesmo homem que havia massacrado os 60 escribas. E desta vez, Báquides não quis correr riscos. Trouxe um exército enorme, o maior já enviado contra os judeus. Quando os batedores informaram a Judá sobre a aproximação do exército, ele reuniu suas tropas. Mas algo terrível havia acontecido. Muitos de seus soldados, ao verem a dimensão do exército inimigo, perderam a coragem. Eles haviam lutado em tantas batalhas, haviam conquistado tantas vitórias impossíveis. Mas desta vez era diferente. Os homens começaram a desertar durante a noite. Eles escaparam para suas casas pensando: já fizemos o suficiente. Deixem que outros lutem esta batalha. Quando Báquides chegou, Judá tinha apenas 800 homens restantes, contra um exército de milhares. Seus comandantes restantes imploraram que ele recuasse. Não podemos vencer isso, disseram eles. Recue, reagrupe-se, espere por reforços. Judá olhou para eles com olhos tristes. Ele sabia que eles estavam certos taticamente, mas ele também sabia de outra coisa.
Se ele recuasse agora, o mito da invencibilidade seria quebrado. A resistência ruiria. Tudo o que seu pai havia começado, tudo pelo que seus irmãos haviam lutado, se desfaria. Não fugirei, disse ele em voz baixa. Se chegou a nossa hora, então morramos bravamente pelo nosso povo. Não deixemos nenhuma mancha em nossa honra. Ao ouvirem essas palavras, seus homens endireitaram a postura. Se o comandante não fugisse, eles também não fugiriam. Eles se posicionaram para a batalha em um local chamado Elasa. 800 homens contra um exército tão grande que cobria as encostas das colinas. Antes da batalha começar, Judá orou pela última vez. Senhor, hoje não peço a vitória, não peço para sobreviver, peço apenas que nossas mortes tenham significado, que nosso sacrifício inspire outros a continuarem a luta, que a fé não morra conosco. Então ele se voltou para seus homens. Irmãos, disse ele, foi uma honra lutar ao lado de vocês. Aconteça o que acontecer hoje, lembrem-se do porquê de estarmos aqui. Lembrem-se do pacto. Lembrem-se de que algumas coisas valem a pena morrer por elas. A batalha começou. Judá lutou como um leão, sua espada erguida e abaixada, abrindo caminho entre as fileiras inimigas. Seus homens lutaram ao seu lado com coragem desesperada, arriscando suas vidas a um preço exorbitante. Por um tempo, eles chegaram a repelir parte da linha inimiga. Foi uma prova de sua habilidade e determinação que 800 homens conseguiram desafiar uma força tão numerosa. Mas no fim, os números falam por si. Lentamente, inevitavelmente, eles foram cercados, isolados, dominados. Judá se viu isolado, separado de seus homens, cercado por soldados inimigos. Estava ferido, sangrando e exausto, mas ele não parou de lutar. Permaneceu de pé, espada em punho, desafiador até o fim. E então, uma lança o atingiu. Ele caiu de joelhos. Outro golpe o atingiu. Ele desabou. Judas Macabeu, o martelo, o herói de Israel, morreu no campo de batalha, ainda empunhando sua espada, ainda encarando seus inimigos. Quando seus soldados o viram cair, lutaram para abrir caminho através das linhas inimigas, recuperaram seu corpo e o levaram embora. Eles o enterraram no túmulo da família em Modém, ao lado de seu pai, Matatias. Todo Israel o lamentou. Choraram durante dias, cantaram canções de lamento. Perguntaram: como caiu o poderoso? Como foi abatido o Salvador de Israel? A resistência parecia quebrada. A luz parecia extinta. As vitórias impossíveis haviam chegado ao fim. Mas eis o que os inimigos não entenderam. Judá não era apenas um homem. Ele era um símbolo. Ele era a prova de que a fé, quando combinada com a coragem, podia realizar o impossível. E os símbolos não morrem, mesmo quando a pessoa que os carrega morre. Se você chegou até aqui na história, quero que pense em algo enquanto adormece. Pense na diferença entre sucesso e significado. Judá não teve sucesso nos termos convencionais. Ele morreu em batalha. Ele não viveu para ver a independência completa. Mas a vida dele foi profundamente significativa. Ele acendeu uma chama que não pôde ser extinta. Ele mostrou que a fé importa mais do que o conforto. Ele provou que, às vezes, manter-se firme é mais importante do que sobreviver. Essa é uma verdade que vale a pena guardar consigo. E talvez, enquanto você dorme esta noite, essa verdade se aprofunde um pouco mais em seu coração. A história não acabou, é claro. Os irmãos de Judá ainda viviam. A resistência ainda persistia. E os propósitos de Deus, como sempre, prevaleceriam. Mas a morte de Judá marcou uma virada. A era das vitórias militares milagrosas havia terminado. Agora viria algo mais difícil: o desafio de construir uma nação após a guerra.
e essa tarefa caberia a Jonatas, o irmão mais novo de Judá, um homem que provaria que a sabedoria pode ser tão poderosa quanto a espada. Capítulo 9. Sabedoria na liderança. Após a morte de Judá, a resistência mergulhou no caos. Os homens que o seguiam estavam dispersos. Os inimigos de Israel perceberam a fraqueza e agiram para esmagar o que restava do movimento. Este foi o momento em que tudo poderia ter desmoronado. Quando a revolução dos Macabeus poderia ter terminado como uma nota de rodapé na história. Mas Jonatas, irmão de Judá, recusou-se a deixar isso acontecer. Jonatas era diferente de Judá. Enquanto Judá fora um guerreiro, Jonatas era um diplomata. Enquanto Judá liderara com coragem, Jonatas liderara com sabedoria. Enquanto Judá inspirava pela força, Jonatas inspirava pela astúcia. O povo, desesperado por liderança, escolheu-o como seu novo comandante. Foi uma escolha arriscada. Jonatan era jovem, inexperiente em grandes batalhas, desconhecido. Mas ele havia aprendido com seu pai e seus irmãos. E tinha algo que Judá às vezes não tinha: paciência. Jonatan compreendeu que nem sempre é preciso lutar para vencer. Às vezes, a vitória vem da resistência aos inimigos, da inteligência, da capacidade de virar as próprias divisões deles contra eles. E ele estava prestes a ter a oportunidade de provar isso. O Império Grego estava se fragmentando. O rei Demétrio I enfrentava um desafiante chamado Alexandre Balas, que alegava ser o verdadeiro herdeiro do trono sírio. Ambos precisavam de aliados, ambos precisavam de recursos, e ambos perceberam que os judeus, embora em pequeno número, eram combatentes formidáveis. Então, ambas cortejaram Jonatan. Demétrio enviou cartas oferecendo paz, prosperidade e reconhecimento caso Jonatas o apoiasse. Prometeu liberdade de culto, autonomia em assuntos internos e até mesmo ajuda militar contra outras ameaças. Foi uma oferta generosa. Muitos aconselharam Jonatan a aceitá-la. Mas então, Alexander Balas fez uma contraproposta que mudou tudo. Ele enviou a Jonatas vestes reais, uma coroa de ouro e um decreto oficial, reconhecendo-o como sumo sacerdote de Israel. O sumo sacerdócio estava vago desde a morte do corrupto Alcimo. Ao nomear Jonatas para essa posição, Alexandre estava essencialmente reconhecendo a soberania judaica. Jonatas aceitou a oferta de Alexandre, e na festa dos tabernáculos, ele vestiu as vestes sagradas e oficiou no templo pela primeira vez. Era um símbolo poderoso. O líder da resistência agora era o sumo sacerdote. O guerreiro agora era o líder espiritual. O fugitivo caçado agora era reconhecido pelos reis. As nações que outrora desprezavam os judeus agora falavam deles com respeito. O povo que fora perseguido por sua fé agora a praticava abertamente, protegido por tratados internacionais. Parecia a concretização de tudo pelo que Matatias e Judá haviam lutado. Mas Jonatan sabia que não devia relaxar. A paz no mundo antigo era sempre temporária. Alianças mudavam, reis traíam, promessas eram quebradas. Assim, ele continuou a fortalecer Jerusalém, construindo muros, treinando soldados e preparando-se para o inevitável momento em que a paz terminaria. Ele também fez algo notavelmente sábio. Renovou as alianças com Roma e Esparta, as mesmas potências que Judá havia cortejado. Enviou embaixadores com cartas lembrando essas nações de sua antiga amizade com o povo judeu. Os romanos responderam favoravelmente. Os espartanos, lembrando-se de seu suposto parentesco com os judeus, ambos alegavam descendência de Abraão, confirmaram sua aliança. Jonatan estava construindo um escudo diplomático em torno de sua nação.
Se os gregos atacassem, não estariam lutando apenas contra os judeus. Estariam arriscando um conflito com Roma. Durante vários anos, essa estratégia funcionou. Jonathan navegou pelas águas traiçoeiras da política do Oriente Médio com notável habilidade. Quando reis ascenderam e caíram, quando generais lutaram pelo poder, quando impérios entraram em conflito, Jonathan manteve seu povo em segurança. Ele lutou quando precisou, demonstrando a mesma coragem que seu irmão. Mas também negociou, cedeu quando necessário e soube a hora de recuar. Foi uma verdadeira aula de liderança e ensinou uma lição importante. Fidelidade a Deus não significa ignorância política. É possível ser justo e sábio, fiel e estratégico. Mas até mesmo os líderes mais sábios podem ser enganados. E um homem chamado Trifão estava prestes a ensinar a Jonatas uma dolorosa lição sobre os limites da sabedoria humana. Trifão era um general no exército de Alexandre Balas. Após a morte de Alexandre, Trifão estabeleceu um rei fantoche, um jovem chamado Antíoco VI, e governou em seu nome. Trifo alegava ser leal ao jovem rei, mas, na realidade, ele estava manobrando para tomar o trono para si. E Jonathan, com seu exército e influência, era um obstáculo a esses planos. Então, Trifo fez o que os homens ambiciosos sempre fazem. Sorriu, proferiu palavras de amizade e preparou a traição. Ele convidou Jonathan para encontrá-lo em Ptolemais, uma cidade costeira. "Venha", disse ele. "Vamos discutir nossa aliança. Vamos planejar nossa futura cooperação." O irmão de Jonathan, Simon, aconselhou cautela. "É uma armadilha", disse ele. "Não vá." Mas Jonathan, confiante em suas habilidades diplomáticas e acreditando que seus sucessos anteriores o tornavam intocável, foi mesmo assim. Levou 1000 soldados como precaução. Ao chegar a Ptolemaida, Trifão o recebeu calorosamente. Então, assim que Jonatas entrou na cidade, os soldados de Trifão fecharam os portões. Mataram os 1000 homens de Jonatas e o fizeram prisioneiro. Trifo enviou exigências a Simon. "Pague um resgate enorme pela libertação de seu irmão. Envie seus filhos como reféns para garantir que Jonathan não se rebele." Simon se viu diante de uma escolha impossível. Ele não confiava em Trifo. Sabia que, mesmo que pagasse o resgate e enviasse seus filhos, Trifo provavelmente os mataria a todos de qualquer maneira. Mas se ele se recusasse, Jonathan certamente morreria. E as pessoas diriam que Simon abandonou seu irmão. Simon tomou a dolorosa decisão de pagar o resgate e enviar seus filhos, sabendo que provavelmente isso não salvaria Jonathan. Ele estava certo. Trifo pegou o dinheiro, manteve os reféns e executou Jonathan mesmo assim. Foi um lembrete brutal de que, em um mundo governado pelo poder, mesmo a sabedoria e a diplomacia só podem proteger até certo ponto. Jonathan foi sepultado ao lado de seu pai e irmão em Modém, e agora o peso da liderança recaiu sobre o último filho sobrevivente de Matatias, Simão. 3 irmãos lideraram a resistência. 2 morreram violentamente. Agora só restava Simão. E a pergunta que pairava sobre Israel era simples: alguém conseguiria terminar o que Matatias havia começado? O sonho de uma nação livre e fiel poderia de fato se concretizar? Ou será que a luta continuaria para sempre, cada geração travando as mesmas batalhas, cada líder caindo antes que a obra estivesse concluída? Simon, o irmão mais velho, aquele que estava lá desde o início, teria que responder a essa pergunta. E sua resposta moldaria a história judaica por gerações vindouras. Capítulo 10. O preço do poder. Simão era diferente de seus irmãos. Judá tinha sido um guerreiro.
Jonatas tinha sido um diplomata. Simão era um construtor. Ele era mais velho, mais sábio, mais paciente. Tinha visto o preço da guerra, enterrara 2 irmãos e inúmeros amigos, vira sua nação sofrer e sangrar. E ele estava determinado a que não fosse em vão. Quando o povo o elegeu seu líder, ele lhes fez uma promessa: farei o que meu pai e meus irmãos fizeram. Lutarei por nossa nação, nosso santuário e nossas famílias. Mas Simon compreendeu algo crucial. Não se pode construir uma nação enquanto se luta constantemente pela sobrevivência. Em algum momento, é preciso garantir uma paz verdadeira, não apenas tréguas temporárias. Então, ele se dedicou a terminar o que sua família havia começado. O primeiro problema era a cidadela em Jerusalém. Durante anos, soldados gregos ocuparam essa fortaleza com vista para o templo. Era um lembrete constante de que Jerusalém não era verdadeiramente livre. Em todos os dias sagrados, enquanto os judeus adoravam no templo, soldados gregos observavam das muralhas da cidadela. Era humilhante, intolerável. Líderes anteriores haviam tentado tomar a cidadela, mas sempre enfrentavam o mesmo problema. Ela era muito forte e muito bem abastecida. Um cerco levaria meses, talvez anos, e os gregos enviariam reforços muito antes de ela cair. Mas Simon foi paciente. Ele cercou a cidadela e esperou. Cortou o fornecimento de suprimentos. Deixou o tempo fazer o que a força não conseguiu. Aos poucos, a guarnição ficou sem comida. Os soldados lá dentro ficaram desesperados. Finalmente, enviaram um recado dizendo que se renderiam se Simão os deixasse sair vivos. Simão concordou. E num dia de grande celebração, os últimos soldados gregos marcharam para fora de Jerusalém. A cidadela foi purificada, e Simão entrou nela com cânticos e ramos de palmeira. Pela primeira vez em décadas, Jerusalém estava completamente em mãos judaicas. O povo declarou que este dia deveria ser celebrado anualmente. Escreveram nas crônicas oficiais: no 23º dia do 2º mês, no ano 171, os judeus entraram na cidadela com louvores e ramos de palmeira, com harpas, símbolos e instrumentos de corda, e com hinos e cânticos, porque um grande inimigo havia sido derrotado e expulso de Israel. Mas Simão não parou por aí. Ele fortificou Jerusalém, construindo altas muralhas e torres robustas. Assegurou as fronteiras, estabelecendo guarnições em locais estratégicos. Renovou a aliança com Roma e Esparta, garantindo o reconhecimento internacional da independência judaica. E então chegou o momento mais significativo. O povo declarou Simão seu sumo sacerdote, governador e comandante militar, não apenas durante sua vida, mas também para seus descendentes, até que um verdadeiro profeta surgisse. Isso não foi apenas liderança prática, foi o estabelecimento de uma dinastia, a dinastia Asmoneia, nomeada em homenagem a um ancestral de Matatias. O decreto foi inscrito em placas de bronze e exibido por toda Jerusalém. Nele constavam as realizações de Simão, como ele havia lutado por sua nação, como havia fortificado cidades e como havia assegurado a paz. Sob o governo de Simão, a terra prosperou. Os agricultores trabalhavam em seus campos sem medo. Os anciãos sentavam-se nas praças da cidade para discutir a lei. Os jovens casavam-se e constituíam família em segurança. A Escritura diz: cada um se sentava debaixo da sua videira e da sua figueira, e não havia ninguém que os assustasse. Parecia o cumprimento de antigas profecias. O sonho realizado, a luta concluída. Roma enviou um escudo de ouro pesando 1000 minas como símbolo de amizade e honra. Reis de terras distantes enviaram cartas de felicitações. Pela primeira vez em séculos,
Israel era verdadeiramente livre. Não apenas livre para praticar sua religião, mas também politicamente livre, soberana, respeitada entre as nações. Se você está gostando desta jornada pela história, reserve um momento ao acordar para curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que possa apreciá-lo. Histórias de fé e coragem devem ser transmitidas, mas deixe-me contar algo sobre a natureza humana, algo sombrio que permeia toda a história. O sucesso gera inveja, a paz cria complacência, e o poder corrompe até as intenções mais justas. Simon havia alcançado o que seu pai e seus irmãos morreram tentando realizar. Mas esse mesmo sucesso o levaria à ruína, porque dentro da própria família, alguém o observava com olhos invejosos, alguém que desejava o poder e a honra que Simon possuía, alguém que acreditava que a lealdade familiar era menos importante do que a ambição pessoal. Seu nome era Ptolomeu, e ele era genro de Simão. Simão o nomeara governador de Jericó, um cargo de confiança e responsabilidade. Deveria ter sido suficiente. Mas, para algumas pessoas, nenhum cargo jamais basta. Ptolomeu começou a sonhar em governar a Judéia. Convenceu-se de que poderia fazer um trabalho melhor do que Simão, que merecia o poder e a honra mais do que o líder idoso. Então, ele elaborou um plano. Ele convidou Simão e seus filhos para visitar Jericó. "Venham", disse ele. "Vamos festejar juntos. Vamos celebrar os laços familiares." Simão, confiando em seu genro, aceitou o convite. Ele levou consigo 2 de seus filhos, Matatias e Judas. Ptolomeu preparou um banquete suntuoso. O vinho corria à vontade. Havia música e risos. Parecia uma alegre celebração familiar. Então, quando Simão e seus filhos estavam relaxados, confortáveis e sem suspeitar de nada, Ptolomeu deu um sinal. Homens armados invadiram o salão de banquetes. Atacaram Simon e seus filhos com espadas. Em instantes, tudo acabou. Simão Macabeu, o último dos filhos de Matatias, o homem que finalmente trouxe a paz a Israel, morreu em um banquete familiar, assassinado pelo próprio genro. Foi uma traição que ecoou pela história. Um lembrete de que, às vezes, os maiores perigos não vêm de inimigos distantes, mas daqueles que estão mais próximos de nós. A notícia se espalhou pela Judéia como fogo em palha seca. As pessoas choravam nas ruas. O homem que lhes trouxera a paz estava morto, assassinato, e por um dos seus. Ptolomeu agiu rapidamente para tomar o poder, mas subestimou um detalhe. Simão tinha outro filho, João, que não estava presente na festa. João Hircano, ao saber do assassinato de seu pai, agiu imediatamente. Ele reuniu forças leais, garantiu o controle de Jerusalém e angariou o povo para o seu lado. Ptolomeu, percebendo que seu plano havia falhado, fugiu. Mais tarde, ele seria caçado e executado por sua traição. Mas o estrago estava feito. Simon se foi. O último dos irmãos havia caído, e com ele morreu algo precioso: a simplicidade pura da resistência inicial. Matatias lutou pela aliança. Judá lutou pela liberdade. Jonatas lutou pela sobrevivência. Simão lutou pela paz. Mas agora, com a dinastia Asmoneia estabelecida, as gerações futuras lutariam pelo poder, pelo território, pela influência política. O movimento que começou com um velho sacerdote dizendo não à idolatria transformou-se em algo mais complexo, mais político, mais mundano. João Hircano governaria bem. Ele expandiria as fronteiras da Judéia e fortaleceria a nação. Mas, sob seus sucessores, a dinastia Hasmoneia gradualmente se perderia, tornando-se mais preocupada com o poder do que com a fidelidade. A lição, como sempre acontece na história da humanidade,
é que as instituições falham, os movimentos se perdem, o poder corrompe, mas os princípios pelos quais Matatias e seus filhos lutaram, esses permaneceram eternos. Fé, coragem, convicção, a crença de que algumas coisas importam mais do que a própria vida. E isso nos leva ao capítulo final da nossa história. Não o capítulo final da história judaica, certamente, mas o capítulo final da história dos Macabeus, o ponto para onde tudo converge. Capítulo 11. A última resistência da liberdade. João Hircano provou ser um líder capaz. Quando assumiu o poder após a morte de Simão, enfrentou desafios imediatos vindos de todos os lados. O rei Antíoco VII da Síria, vendo uma oportunidade de reafirmar o controle grego, marchou sobre a Judéia com um enorme exército. Ele sitiou Jerusalém e, por um tempo, pareceu que a liberdade arduamente conquistada seria perdida. Mas João provou ser filho do Pai, negociou com habilidade, lutou quando necessário e, por fim, forçou Antíoco a recuar. O preço foi alto, um tributo substancial e concessões territoriais, mas a independência judaica sobreviveu. Mais importante ainda, quando Antíoco morreu lutando na Pérsia, essas concessões foram revertidas. João não apenas recuperou o que havia sido perdido, mas expandiu o território da Judéia, trazendo para o controle judaico terras que não pertenciam aos judeus desde o exílio babilônico, séculos antes. Ele fortificou ainda mais Jerusalém, cunhou moedas judaicas, um poderoso símbolo de soberania. Renovou as alianças com Roma, garantindo que qualquer futuro rei grego pensaria 2 vezes antes de atacar. Sob o longo reinado de João, a Judéia tornou-se mais do que uma pequena nação montanhosa. Transformou-se numa potência regional, respeitada e temida pelos seus vizinhos. Os serviços do templo prosperaram. O sacerdócio foi honrado. A lei foi cumprida. A justiça foi administrada de forma imparcial. Em muitos aspectos, foi a era de ouro com que Matatias sonhara quando fugiu para as montanhas. Mas havia uma sombra sobre tudo isso. Uma mudança sutil que poucas pessoas notaram na época, mas que teria consequências profundas. Os líderes asmoneus, incluindo João, começaram a confundir poder político com autoridade espiritual. O sumo sacerdócio, que deveria ter sido um ofício sagrado voltado para o culto e o ensino, tornou-se cada vez mais político. A fé fervorosa de Matatias, que estava disposto a renunciar a tudo por um pacto, foi gradualmente substituída pelo pragmatismo político. O movimento que começara como resistência religiosa estava se transformando em uma dinastia política. Isso não quer dizer que João ou seus sucessores imediatos fossem pessoas más. Não eram. Eles realmente tentaram servir a Deus e a sua nação. Mas o poder é sedutor. E uma vez que você o conquista, é muito difícil manter a visão original intacta. Os últimos governantes asmoneus se tornariam cada vez mais corruptos. Eles travariam guerras civis entre si. Eles convidariam a intervenção romana, o que eventualmente levaria à perda da independência judaica. Mas isso é adiantar a história. Por ora, na época de João Hircano, o sonho ainda estava vivo. Israel era livre. O templo permanecia puro. A aliança era honrada. E no fim das contas, não foi por isso que os macabeus lutaram? Não pela perfeição, mas pela liberdade de adorar a Deus de acordo com a sua fé? Eles haviam conseguido, contra todas as probabilidades, através de sacrifício e sofrimento, através de coragem e fé. A história dos macabeus não termina em desespero, mas em esperança. Esperança de que a fé importa. Esperança de que a coragem pode vencer a tirania.
Esperança de que pessoas comuns, quando se dedicam a algo maior do que elas mesmas, podem realizar o impossível. Mas há mais uma coisa que precisamos discutir. Mais um elemento crucial para esta história: o momento certo. A revolta dos Macabeus ocorreu durante um período que os historiadores chamam de período intertestamentário, os séculos entre o último livro do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus. Durante 400 anos, Deus permaneceu em silêncio, sem profetas, sem intervenções milagrosas, sem sarças ardentes ou mares que se abriram. Pessoas comuns tentando manter a fé em circunstâncias extraordinariamente difíceis. E os Macabeus, com sua coragem, mantiveram a fé viva durante aqueles séculos de silêncio. Eles restauraram o templo que uma jovem chamada Maria visitaria mais tarde para apresentar seu filho. Eles preservaram as escrituras que Jesus lia e citava. Eles mantiveram a identidade judaica que possibilitou o cumprimento do plano final de Deus, a vinda do Messias. Em outras palavras, os Macabeus faziam parte de uma história muito maior. Eles não sabiam disso. Estavam apenas tentando sobreviver, manter a fé e transmiti-la aos seus filhos. Mas Deus, agindo por meio da coragem e do sacrifício deles, estava preparando o mundo para algo maior, para um libertador que viria não com uma espada, mas com amor, não para lutar contra Roma, mas para vencer a própria morte. Os Macabeus lutaram pela liberdade de culto. Jesus veio para oferecer libertação do pecado. Os Macabeus estabeleceram um reino que durou algumas gerações. Jesus estabeleceu um reino que durará para sempre. Os Macabeus acenderam uma chama na escuridão. Jesus veio como a luz do mundo. E é por isso, mais do que qualquer outra coisa, que a história dos Macabeus ainda importa hoje. Não porque eles fossem perfeitos, mas porque eram fiéis. Não porque venceram todas as batalhas, mas porque nunca desistiram de lutar pelo que importava. A história deles nos leva a uma pergunta: pelo que você estaria disposto a lutar? O que é tão importante que você arriscaria tudo para preservar? Para os Macabeus, era a fé, a aliança, o direito de adorar a Deus de acordo com suas convicções. O que isso significa para você? Essa é a pergunta que você deve levar consigo ao adormecer esta noite. Não de forma ansiosa, mas sim reflexiva. O que realmente importa? Pelo que vale a pena lutar? Pelo que vale a pena se sacrificar? Os Macabeus nos deram uma resposta através de suas vidas, mas você precisa encontrar a sua própria resposta. Conclusão: o que os Macabeus nos ensinam hoje? Percorremos juntos a história dos Macabeus, das trevas da perseguição de Antíoco à luz do templo rededicado, do primeiro ato de resistência de Matatias à consolidação da liberdade por João Hircano. Tem sido uma história de coragem e fé, de sacrifício e triunfo, de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Mas o que isso significa para nós hoje? Primeiramente, nos ensina que a fidelidade importa. Num mundo que nos pressiona constantemente a fazer concessões, a nos adaptarmos, a não causarmos problemas, os Macabeus nos lembram que algumas coisas valem a pena defender com firmeza. Alguns princípios valem a pena serem protegidos, mesmo a um custo elevado. Em segundo lugar, ensina-nos que a coragem é contagiosa. A recusa de Matatias em sacrificar-se desencadeou um movimento. A coragem dos seus filhos inspirou uma nação. Uma pessoa que se mantém firme pode mudar o mundo. Em terceiro lugar, ensina-nos que Deus age através de pessoas comuns. Os Macabeus não eram super-heróis. Eram um sacerdote de uma aldeia,
e seus filhos. Agricultores e pastores que aprenderam a lutar. Pessoas comuns que se tornaram extraordinárias quando as circunstâncias o exigiram. Em quarto lugar, ensina-nos que a liberdade nunca é gratuita. Cada geração que deseja permanecer livre deve estar disposta a lutar por essa liberdade, seja essa luta militar, política, cultural ou espiritual. Em quinto lugar, ensina-nos que o sucesso pode ser tão perigoso quanto a perseguição. Os macabeus enfrentaram seus maiores desafios não durante a perseguição, mas durante a paz que se seguiu. A prosperidade e o poder os testaram de maneiras que o sofrimento jamais conseguiu. Sexto, e talvez o mais importante, nos ensina que todos fazemos parte de uma história maior. Os macabeus não enxergaram o panorama geral. Eles não sabiam que estavam preparando o caminho para Jesus. Eles apenas tentaram permanecer fiéis ao que lhes havia sido dado. Estamos na mesma situação. Não conseguimos enxergar como nossa fidelidade hoje pode impactar o futuro. Mas tudo bem. Não fomos chamados para ver o panorama geral. Fomos chamados para sermos fiéis com o que nos foi dado. A história dos macabeus é, em última análise, sobre a fé que persiste em meio à escuridão, sobre a luz que retorna após uma longa noite, sobre a esperança que sobrevive quando tudo parece perdido. E essa é uma mensagem que todos precisamos ouvir, especialmente em tempos difíceis. Então, enquanto você adormece esta noite, leve consigo estas verdades. Sua fidelidade importa, mesmo quando você não vê os resultados. A coragem é sempre possível, mesmo em circunstâncias impossíveis. Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Algumas coisas valem a pena lutar. A noite mais escura vem logo antes do amanhecer. Os macabeus viveram essas verdades, lutaram por elas. Alguns morreram por elas. E por causa disso, a fé sobreviveu. A aliança continuou. A promessa permaneceu. E por fim, no devido tempo, naquele mesmo templo que os macabeus haviam rededicado, um bebê seria apresentado a Deus. Um bebê que cresceria para ser o verdadeiro libertador. O macabeu por excelência, poderíamos dizer, que lutou não com espadas, mas com amor. Essa é a esperança que os macabeus carregavam em seus corações, mesmo sem compreendê-la completamente. Essa é a esperança que podemos carregar hoje, com uma compreensão mais plena. Por mais escura que seja a noite, por mais difíceis que sejam as probabilidades, por mais poderoso que seja o inimigo, a fé perdura. A luz retorna. Deus é fiel. Os macabeus provaram isso, e a história deles, que ecoa através dos séculos, continua a provar isso até hoje. Obrigado por me acompanharem nesta jornada. Se esta história significou algo para você, por favor, compartilhe-a com outras pessoas. Histórias como esta devem ser transmitidas de geração em geração. E agora, descanse bem, durma em paz e leve consigo a coragem dos macabeus, que nos mostraram que a fé, quando posta à prova, pode mover montanhas. Boa noite, e que seus sonhos sejam repletos de luz.